pessoal, eu sou o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai analisar o episódio 15 de Banana Fish. E o último episódio terminou com o anúncio do Ash sendo morto. E a gente já começa com isso nesse episódio, porque o Yat Lang, ele tá vendo essa notícia na televisão e de repente ele escuta um barulho de vidro quebrando no quarto em que o Wade tá preso. Ele entra no quarto pra ver e ele vê que o vidro tá quebrado, só que daí então o Wade aparece por trás dele e rende ele. Quando os homens do Yat Lang chegam no quarto, o Yat Lang manda eles pararem, eles não tentarem nada, porque o Wade tá com uma faca no pescoço do Yat Lang, ameaçando ele de morte. Então o Wade pega uma arma e sai da casa. Quando ele tá chegando no elevador, o Singh chega ali. Só que o Yat Lang ordena pro Singh pra também não fazer nada, e ele sai dali como refém do Wade. Só que o Singh, não contente, ele pega a moto dele e vai atrás dos dois. O Wade para o carro em uma rua deserta e ele deixa o Yat Lang pra trás e sai. Só que o Yat Lang segue ele e os dois começam a conversar e o Wade acaba falando que ele não acredita que o Ash esteja realmente morto. E nesse momento o Yat Lang diz que se o Ash realmente não tá morto, então ele vai ser um inimigo do Ash pra sempre. Eu acredito que é meio que uma admiração do chinês pelo Ash. E ele fala que dessa forma, se o Wade não fizer nada agora, ele vai atrás do Wade de novo, porque enquanto o Wade for realmente importante e ele for um ponto fraco do Ash, ele vai perseguir o Wade. Então o Wade ameaça ele com a arma e o Yat Lang, ele manda o Wade atirar. Ele desafia o Wade a isso, só que o Wade hesita na hora porque o Yat Lang, ele não tá resistindo. Ele diz que ele não poderia atirar em uma pessoa que não tá mostrando resistência nenhuma. Então isso meio que irrita o Yat Lang, porque ele diz que o Ash não hesitaria em momento nenhum pra matar uma pessoa ou se machucar pra evitar que o Wade se machucasse, e que o Wade não faz isso por ele. Então o Wade dá as costas e sai dali dizendo que o Yat Lang nunca ia entender o que tá se passando. E quem aparece na cena então é o Singh. E o Singh, ele tá meio revoltado porque ele percebeu que o Yat Lang realmente queria morrer. Ele não desafiou o Wade a atirar nele à toa. Aparentemente ele desafiou porque ele acreditou que existia uma chance do Wade atirar nele. Então a gente vê o Golzini voltando a Nova York, e quando ele tá descendo lá no aeroporto, a imprensa tá toda cercando ele por causa de toda aquela confusão do grupo Corsica, da Fundação Corsica, porque o Max, ele foi mais a fundo naquilo tudo e ele acabou divulgando, e inclusive o Max tá lá. E quando ele vê o Golzini, ele fala pro Golzini que ele é o repórter responsável por levar tudo à tona. E ele diz ainda que queria uma entrevista sobre o rapaz que foi morto, Ash Lynx. Só que o Golzini diz que não sabe nada disso e sai dali. Basicamente parece que o Max queria contar pro Golzini que o Ash estava morto. Então a gente vai ver o Max, o George, o Charlie e o comandante no Instituto de Saúde Mental. E eles estão querendo ver o corpo do Ash, só que eles estão sendo impedidos porque o Charlie e o comandante já não estão mais na jurisdição deles. Lidar com o Ash, e o Max não pode entrar, mas o George exige entrar porque ele é o advogado do Ash, então ele sabe que ele tem direito a acompanhar a autópsia. Então quando o George entra, ele vê o corpo do Ash realmente. Então a gente vai ver eles já na rua conversando sobre isso, e o George garante que era o Ash. Só que quando o George garante isso, o Max diz que agora mesmo ele tem certeza que aquele não é o Ash e que o Ash está vivo. Em um dos momentos mais fofos de Banana Fish, o Max, ele ainda fala que o Ash é como um filho pra ele e que ele tem certeza que o Ash não tá morto. Ele ainda explica que, como o George é o único que podia entrar e o George não tá acostumado a ver corpos, ele seria facilmente enganado. Se o Charlie ou o comandante tivessem entrado ali, eles talvez não conseguissem enganar, e que provavelmente aquilo é só um rapaz muito parecido com o Ash. Inclusive no mangá eles fazem uma menção de que provavelmente o rapaz foi maquiado, foi mexido para ficar muito mais parecido com o Ash e poder enganar eles. Enquanto isso, no instituto, agora com o Ash escondido, eles estão fazendo novos testes no Ash, e eles estão fazendo inclusive novos testes de QI que vão revelar um QI de mais de 200 do Ash. E o Dr. Mannerheim, que é um cara responsável no instituto por esses tratamentos,
ele agora quer usar o Ash, porque com esse QI elevado do Ash, ele acredita que ele possa ser a grande chave para os efeitos colaterais que Banana Fish vem causando. O Dr. Manahai então leva o Ash para um outro lugar e no meio do caminho ele esbarra com um outro paciente, aparentemente. E esse paciente ele cumprimenta o Ash de uma maneira completamente vazia e o Dr. Manahai explica pro Ash que ele foi um cara que estuprou e matou umas freiras. Só que agora ele realmente não parece um assassino graças ao tratamento que eles deram. Então ele leva o Ash para uma sala onde tem diversas amostras de partes do cérebro humano e ele então fica claro para o Ash, eles explicam que eles estão fazendo testes em humanos com Banana Fish e que aquilo são cérebros de pessoas que eles aplicaram a droga e eles estão analisando. Inclusive eles fazem uma menção ao Shorter e o Ash naquela hora ele surta, não só pelo fato deles estarem realizando testes em humanos, mas quando eles mencionam o Shorter, aquilo é a gota d'água pro Ash, ele fica muito irritado, ele tenta avançar na hora do doutor, mas ele é segurado pelos outros homens que estão ali. E eles inclusive contam que agora o nome da droga eles chamam de B1 e que agora é responsabilidade deles. Então ele leva o Ash para uma outra sala e nessa outra sala quem ele encontra é o professor Dawson, o responsável por criar a Banana Fish que tinha fugido da mansão do Golzini. Só que agora ele tá do mesmo jeito que o outro rapaz que eles encontraram, ele tá completamente sem noção de nada, ele tá completamente fora de si, porque também foi testado o Banana Fish nele e o doutor explica que o problema da Banana Fish é que reduz drasticamente, depois de aplicada várias doses, a inteligência do paciente e esse é o maior problema que eles têm, porque eles querem conseguir aplicar a Banana Fish em pessoas inteligentes como cientistas para poder usar aquilo de uma forma mais eficiente e eles acreditam que o Ash e o QI elevado deles sejam a chave para aquilo. Na rua, o Ash é rendido por dois caras aleatórios que meio que querem sequestrar ele, só que quem chega é o Singh, e o Singh consegue espantar os caras e nesse momento o Wade desmaia e o Singh então leva ele para o esconderijo. Então a gente chega na sala de operações onde o Ash está prestes a fazerem nele os testes, está prestes a ser submetido ao procedimento da B1, da Banana Fish, e quem chega ali é o Golzini. O Golzini ele chega imediatamente mandando parar, dizendo que eles podem usar qualquer outra pessoa para fazer os testes, mas não o Ash. E nesse momento também chegam aqueles dois homens da CIA, que são os responsáveis por tentar impedir que o George e os outros vissem o Ash na autópsia, que levaram o Ash para o instituto e fingiram a sua morte, que substituíram o Charlie e os outros policiais. E esses dois homens chegam e dizem pro Golzini que aquilo também não é mais responsabilidade dele, que depois de tudo que aconteceu, tudo que ele se envolveu no grupo Corsica, eles decidiram tirar ele do posto e que o Barão Zakhariev ia assumir o lugar dele agora e que aquilo não era mais responsabilidade do Golzini. O Golzini logo percebe que esses homens eles têm relacionamento com o Kipard, uma das autoridades que estava envolvida em todo o projeto Banana Fish e que agora meio que assumiu o comando de tudo. Então eles levam o Ash dali, o Golzini pergunta quanto tempo vai levar para ele acordar e eles dizem que cerca de 1 hora. Então a gente muda de quadro e a gente tá no quarto em que o Ash tá desacordado e ele começa a acordar e quem tá ali é o Golzini. Então o Golzini pega ele pelo pescoço e começa a ameaçar ele, briga com ele e diz que se ele foi forte até aqui, se ele fez tudo que ele fez até aqui é para ele se recompor e não deixar que esses homens matem ele, porque ele vai caçar e matar o Ash no final. Parece que foi um choque de energia, meio que uma sacudida no Ash para ele acordar e fazer alguma coisa. O Golzini não aceita que outras pessoas se envolvam com o Ash, que se for para matar ou para ter o Ash para sempre, parece que o Golzini quer que seja ele, porque ele criou o Ash como o Ash é hoje e ele quer ser responsável pelo fim dele também. Então parece que foi um choque de realidade, uma bomba de energia para fazer o Ash acordar. Então a gente tem uma visão do Ash, é o Wade chamando por ele, só que o Ash dá as costas e sai dali. Então o Wade acorda porque aquilo era só um sonho e ele acorda num lugar que ele não reconhece, mas é o esconderijo do Singh. E o Singh tá ali, os dois começam a conversar.
O Singh então ele pede pro Wade dizer se ele sabe como e por que o Shorter morreu, se foi realmente o Ash que matou ele, que é pra ele contar. Então o Singh diz que se realmente foi o Ash que fez isso, ele vai matar o Ash. Só que o Wade então na hora ele se irrita e ele diz que o Ash não teve chance, ele não teve outra escolha senão matar o Shorter. E aquilo meio que mexe com o Singh, inclusive o Wade ele começa a se sentir cada vez mais culpado por tudo isso, porque ele se sente culpado por ter sido responsável pelo Shorter ter chegado até aquele ponto, e ele se sente mais culpado do que o Ash pela morte do Shorter. Enquanto isso, o Max descobriu com a ajuda do George onde o Ash tá, e também eles descobrem juntos uma oportunidade de entrar nesse lugar. Em outro lugar, o Max está conversando com o George, porque graças ao George ele descobre que o Ash tá no Instituto Internacional de Saúde Mental, e também graças ao George eles conseguem encontrar uma oportunidade de entrar nesse lugar através de uma visitação que acontece periodicamente. O Yuti Lang ele sabe que o Golzini voltou, então ele manda os homens dele ficarem de olho tanto no Wade quanto no Singh, porque eles sabem que o Golzini pode acabar querendo botar as mãos neles. O Golzini inclusive recebe a visita do Barão Zakharev, que é o cara que agora tá no posto em que o Golzini tava. E esse barão ele agradece ao Golzini porque se não fosse por tudo que o Golzini fez até agora, eles não teriam um governo na mão como eles têm hoje em dia. E o Golzini inclusive se compromete a ajudar ele enquanto ele tá meio que tomando as rédeas da situação, ele tá meio que aprendendo como assumir essa posição. O Golzini se compromete a ajudar. Enquanto o Max e o Ibi estão na visitação, o Golzini também tá no instituto e ele vê os dois, só que ele não fala nada pra ninguém. Enquanto isso, o Ash ele dá partida no seu plano de fuga. E o que ele faz é começar a se insinuar para as câmeras que estão observando ele no quarto. E ele começa a cantar uma música, se eu não me engano, chamada Candy Bar, que tem uma letra bastante ambígua, meio que convidando para você se aproveitar do corpo dele, e tem 3 guardas acompanhando aquelas câmeras. Então a gente tem uma distribuição de cenas favorecendo o corpo do Ash, e o Ash ele tá ali se insinuando, tentando instigar os homens a terem vontade de estar com ele, e ele continua cantando essa música, e quanto mais ele canta a música, ele começa a se insinuar, a mostrar mais do corpo dele para os homens. E então ele pega o lençol da cama e joga na câmera. E nesse momento, um dos homens pega e vai até o quarto para ver o que está acontecendo, afinal ele tapou a câmera. Chegando lá, o Ash continua se insinuando para esse homem e ele acaba convencendo esse guarda a mentir para os outros guardas para passar um tempo ali com o Ash. O Ash faz claramente uma insinuação como se o cara pudesse abusar sexualmente dele. E então ele se aproveita do cara baixando a guarda para isso, e ele consegue matar esse guarda e fugir dali. E é aqui o episódio que encerra. A questão é que essa cena em específico, essa última cena, ela é bastante problemática. Na gringa, o pessoal que assiste Banana Fish, eles idolatram essa cena de uma maneira absurda. Eles acham o máximo a forma sexy como mostram o Ash, assim como eles acham muito cômica a forma como o Ash se insinua e cantando aquela música Candy Bar. Só que essa cena ela é realmente problemática quando você observa ela com o contexto todo da história do Ash, porque é muito triste o Ash ter aprendido que essa é a maior arma dele e ele precisar se insinuar, se colocar numa posição tão repugnante para poder sair com vida dali. E o pior de tudo é perceber que o Ash ele faz isso sem nenhum tipo de remorso. É como já ficou claro em outros episódios que ele se adaptou para sobreviver, ele aprendeu que ele precisava agir dessa forma para sobreviver no mundo que ele cresceu. Então não, essa cena ela não é divertida, ela não é fofa, por mais que ela esteja ali sendo desenhada, feita dessa forma cômica para quebrar um pouco a tensão do episódio. Ela é bastante problemática porque o Ash ele deveria ter buscado realmente outro meio de fazer isso. É uma questão de construção da personagem. O Ash
aprendeu que é esse tipo de arma, esse tipo de coisa que ele consegue fazer para se dar bem. E ele aprendeu que para sobreviver no mundo em que ele cresceu, se ele precisar, ele vai fazer aquilo de novo. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou desse episódio e principalmente qual é a sua opinião sobre essa cena, pra gente poder conversar mais sobre isso, construir uma opinião mais sólida. E não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se novo por aqui. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Grande beijo. Tchau, tchau.